Nessa noite, eu quero meditar com os irmãos no seguinte tema: desentulhando poços. Desentulhando poços. Com base, então, em Gênesis, capítulo de número 26. Versículo 12 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo, tinha ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaque: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaque tornou a abrir os poços que havia sido cavado nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso, Isaque chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso, recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós, e vamos prosperar nesta terra. Dali, Isaque foi para Berseba. Na mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Senhor, Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, desde já obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu essa noite. Nós estamos aqui por causa do Senhor. Estamos aqui, ó Deus, porque bom é te servir, bom é te adorar, bom também, Senhor, é poder ouvir a tua palavra. Nós já te adoramos aqui nessa noite, ó Deus, levantando as nossas mãos, cantando bem alto, bem forte, com alma, com coração. Nós te adoramos, ó Deus, entregando as nossas contribuições. Mas nesse momento nós também queremos te adorar, Senhor, com muita atenção, com os ouvidos atentos e sensíveis à tua palavra. Meu Deus, como o Senhor fez com Lídia, abrindo o coração para que ela estivesse atenta e entendesse, faz com a gente também nessa noite, Senhor. Abre o nosso entendimento para que nós possamos estar bem atentos ali à tua palavra, àquilo que o Senhor tem para nos dizer. Fala conosco, Pai. Toca no nosso coração, mexe com a gente, Senhor. Abala tudo que for necessário na nossa estrutura, mas faz, ó Deus, algo na nossa vida para a tua glória e para o teu louvor. Nós assim oramos nesse momento e desde já te agradecemos então, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Bom, como eu já adiantei para vocês, nessa noite nós vamos meditar sobre esse tema: desentulhando poços. O texto que a gente leu conta a respeito aqui de um momento estranho na vida de Isaque. Semana passada nós falamos aqui de Abraão e eu gostaria de ainda seguir aqui falando de alguns outros patriarcas da Bíblia para a gente conhecê-los melhor. Falamos de Abraão, o filho dele Isaque. Agora nós temos poucas informações na Bíblia. Praticamente daqui a pouco vai pular para a história de Jacó. Nós temos poucas informações. Mas eu digo aqui que é um momento estranho, porque ele comete o mesmo erro que o pai dele tinha cometido. O pai dele, lá atrás, num certo momento que passou por essa mesma terra, a terra de Gerar, dos filisteus, ficou com medo
que os filisteus acabassem ali querendo raptar a sua esposa e matá-lo. E ele combinou com ela, vocês vão lembrar, por 2 vezes ele fez isso no Egito e fez também aqui com os filisteus. Mas ele combinou com a esposa, olha, chegando lá, diga que você é minha irmã, para que não aconteça nenhum problema. E Abimeleque, que a gente entende que seja até um título, como por exemplo Faraó, que é um título do rei do Egito, a gente até acredita que Abimeleque seja também um título do rei dos filisteus. Esse Abimeleque, na época de Abraão, tomou a esposa de Abraão, levou embora, como se ela fosse realmente irmã de Abraão. E se não fosse uma intervenção de Deus, como a gente viu semana passada, o pior poderia ter acontecido. E aqui, gente, acontece exatamente a mesma coisa. Isaac está na terra de Gerar, na terra dos filisteus, e novamente Abimeleque, por isso que a gente entende que é um título, porque é difícil imaginar que seja o mesmo Abimeleque lá de trás, a mesma pessoa, pela quantidade de tempo que se passou. Esse homem teria que ser muito idoso, não é? Mas Abimeleque também acaba desejando pegar aqui a esposa de Isaac. E ele combina com a esposa dele exatamente a mesma coisa. Diga que você é minha irmã. Não fala que você é minha esposa, não. Mas, de novo, irmãos, por uma providência divina, por uma intervenção de Deus, o pior é evitado. E sabe, nós já precisamos começar a pensar aqui em algumas lições com relação a isso. Porque nós não podemos, como Jesus nos ensinou, colocar o Senhor à prova. Nós não podemos tentar o Senhor, nosso Deus. Não é porque Deus intervém, não é porque Deus é poderoso, não é porque Deus é onipotente, que a gente simplesmente vai abusar desse poder divino. Não é simplesmente porque Deus pode fazer qualquer milagre, que eu vou fazer qualquer coisa aqui e vou dizer, ó Deus, agora está na tua mão, sua responsabilidade, me ajuda, intervém, interfere, faz alguma coisa, porque isso seria colocar Deus à prova, isso seria tentar Deus. Satanás levou Jesus para o alto do pináculo do templo e disse, ó, lança-te daqui abaixo. Inclusive citou a Bíblia, Salmo 91. Está escrito lá, ó, no Salmo 91, embora ele não tenha dito o Salmo 91, né, mas ele está citando esse Salmo. Está escrito que se você tropeçar em uma pedra, o Senhor vai enviar os anjos para te proteger. O que Jesus responde para ele? Pois é, está escrito isso mesmo. Porém, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Abraão, por 2 vezes, cometeu esse deslize. Isaac repete o mesmo deslize. Apesar do deslize, ele recebe ali uma chamada de atenção de Abimeleque, continua morando naquela região, em Gerar, e enquanto ele está morando por ali, nós chegamos no texto que a gente fez a leitura. Deus, apesar de tudo isso que Isaac fez, abençoa Isaac, prospera Isaac. A gente viu que Isaac vai colhendo cada vez mais plantações, né? Diz aqui o texto do versículo 12, que naquela terra que ele semeou, no mesmo ano que ele semeou, ele colheu 100% da sua produção, 100%. Ele conseguiu ter uma produtividade muito grande. Não só isso, a gente continua lendo aqui, no versículo 13, ele enriqueceu bastante, prosperando cada vez mais, ficou muito rico. O versículo 14 diz que ele tinha muitas ovelhas, muitos bois, e também um número muito grande de servos, de trabalhadores, de mão de obra. E nessa maneira como ele estava crescendo, acabou chamando a atenção dos filisteus, desse povo da terra de Gerar, que ficou ali com muita inveja dele. Eles viam Isaac crescendo, eles viam Isaac prosperando, e a inveja tomou conta do coração deles. E uma coisa que eles fizeram, como Isaac tinha muito gado, como ele tinha muitos animais aqui, como a gente viu, tinha ali também alguns poços de onde eles extraíam água. E o que os filisteus fizeram? Encheram esses poços de entulho. Se você ler o versículo 15 aqui comigo, por isso, né, por causa da inveja dos filisteus, eles entulharam todos os poços que os servos do pai de Isaac, Abraão, tinha cavado nos seus dias, enchendo de terra. Olha que coisa. E não bastasse isso, diz aí no versículo 16 ainda, que Abimeleque falou para Isaac, sai da nossa terra, pode ir embora daqui, eu estou vendo que você é muito mais poderoso do que a gente, você tem muita riqueza, você cresceu muito, e ele, na prática, está dizendo assim, nós estamos com medo de você. O poder que você tem hoje
a quantidade de mão de obra, de riqueza que você tem, é um receio para nós. De amanhã ou depois você fazer alguma coisa contra a gente. Então ele expulsa Isaac daquela terra. Isaac vai embora. Fica morando ali numa região vizinha. Uma região vizinha. E nessa região vizinha, Deus vai abençoando ele novamente. Mas veja, por que eles entulham os poços? Porque os poços, irmãos, naquele contexto antigo, é algo muitíssimo importante. Era, especialmente numa terra como aquela, muito árida, muito seca, uma terra desértica, era algo muito importante porque era água num lugar que era escasso. Não era comum você sair por aí encontrando água. Então, só isso já era uma questão muito importante. Outra situação, como eles dependiam dessa água também para poder sustentar a agricultura, para poder irrigar a terra, para também dar de beber para os animais, cuidar dos animais. Então, se tornava uma mercadoria muito valiosa. Era algo importantíssimo para a sobrevivência daquele povo. Quando os filisteus vêm, eles crescendo, Isaac, né, e todo o seu povo, crescendo, se tornando muito rico, tendo muita coisa, eles falam, bom, vamos fechar aqui as fontes de águas deles. E aí eles não vão conseguir mais alimentar o gado, não vão conseguir ficar irrigando aí a plantação. Isaac não tinha colhido 100% da plantação? Eles estão dizendo, agora eles vão ter dificuldade, não vai ter água para ficar irrigando a terra. Não é um lugar que fica chovendo o tempo todo. Então foi uma tática deles para fazer justamente com que Isaac e o seu povo saísse dali com mais rapidez, com mais facilidade. Mas a água, obviamente, aquelas fontes, aqueles poços, tinham também um significado muito mais amplo do que isso, do que o significado literal de um lugar onde eles tiravam água para beber, para irrigar a plantação, para dar de beber para os animais, para a própria sobrevivência deles. Tem um significado também espiritual, irmãos. Aquela água, aquele poço, num lugar deserto, simboliza justamente para nós também a possibilidade de Deus saciar a nossa sede espiritual. Porque nós vivemos num mundo de terra seca. Nós vivemos num lugar em que a espiritualidade não é tangível e palpável. Não é qualquer pessoa que pode sair por aí experimentando da espiritualidade. A espiritualidade é uma dádiva de Deus. A gente só experimenta a espiritualidade, a gente só experimenta essa água espiritual quando a gente consegue realmente ter contato com o Senhor. Quando a gente sai das trevas para a luz. Quando a gente sai da morte para a vida. Quando a gente é regenerado. Quando a gente é nascido de novo. Quando a gente se torna nova criação. Sem essa ação do Espírito, nós não temos condições naturais de experimentar dessa água espiritual. Se a gente lê Cantares, capítulo 4, versículo 15, nós vamos ver a importância que se dava, né, para uma interpretação simbólica dessa água, ali do marido falando para a esposa. Lá no caso de Cantares, capítulo 4, versículo 15. Diz assim, o marido falando para a esposa, você é a fonte dos jardins, poço de águas vivas que correm do Líbano. O que era águas vivas? A gente comentou já quando eu preguei aqui, há alguns meses atrás, sobre a mulher samaritana. Era aquela nascente da água. Lá no fundo do poço tinha, embora fundo do poço seja uma expressão às vezes ruim para nós, né? Mas lá no fundinho do poço tinha água nascente. Aquela água pura, viva, em movimento. E aqui o autor, nesse caso Salomão, né? Autor do livro de Cantares, faz essa alusão, faz essa alegoria, essa coisa simbólica. Do marido elogiando a esposa, dizendo para ela, você é a fonte dos jardins. Para a gente ter um jardim bem bonito, florido, precisa ser regado. O que ele está dizendo? Você é então a fonte desse jardim. Para que esse jardim esteja de fato assim florido, ele compara, você é um poço de água viva que corre do Líbano. Lá dessa região do Líbano, vinha descendo então ali aquelas águas correntes, ele está dizendo, você é a fonte dessas águas correntes, que faz aí com que o jardim fique florido, com que a casa fique bonita, com que todo o ambiente esteja embelezado. Olha que comparação importante. Então eles davam essa interpretação espiritual. Vamos lembrar que em João capítulo 4, versículo 14, Jesus também fala dessa água viva e da sua relação com o poço. Jesus está indo para um poço, uma mulher ali está pegando água, né, naquele poço, e Jesus pede água para ela. Vocês lembram da passagem. A mulher olha para Jesus
não diz que vai dar água para ele, porque Jesus era judeu. Aí Jesus fala, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água. E ela olha para ele e fala assim, por acaso você é maior do que os nossos antepassados que cavaram esse poço? Era um poço antigo, que talvez viesse aqui da época de Isaac, da época de Abraão lá atrás, né? Que tinha lá um poço nessa região de Samaria. Lá na mensagem, se você quiser assisti-la de novo, lá no nosso canal no YouTube, tem lá os detalhes, né, de como a gente mencionou essa questão. Então aqui nesse caso, o que Jesus responde para ela no versículo 14, do capítulo 4 do Evangelho de João? Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquela água viva que saía do poço ali, ó, aquela água viva lá no fundinho, que era a nascente que eu comentei com vocês, a água fresquinha, a água corrente, aquela água ali natural, ela é muito importante. Ela fazia com que a pessoa pudesse tomar a sua água, pudesse também cuidar dos seus afazeres, cuidar de outras pessoas, mas Jesus estava oferecendo uma outra água. Uma água que não é natural, uma água que é sobrenatural, num poço que também não é natural, mas sobrenatural. Jesus está dizendo, quem beber dessa água do poço sobrenatural, nunca mais vai ter sede, porque vai saciar a sede espiritual. Então o poço, de alguma maneira, tem uma simbologia com essa ideia da espiritualidade. Quando nós olhamos para essa questão do poço, da água em si, nós precisamos pensar que o elemento que o poço acaba trazendo, a água, é um elemento que todo mundo precisa ter. Todos nós somos formados majoritariamente por água. A maior parte do nosso organismo é água. A maior parte do nosso planeta é água. Dizem até que deveria se chamar planeta água em vez de planeta terra por causa disso. De muita água que existe. A água é essencial, irmãos. Sem água, a gente não sobrevive. A água, então, se torna aí algo extremamente importante, mas cavar poço era um desafio. Nem todo mundo tinha disponibilidade para cavar um poço. Por quê? Vou mostrar alguns motivos para vocês. Primeiro motivo, embora a água seja essencial, imagine você vivendo naquele tempo, que a água você não encontrava em qualquer lugar, tá? Primeiro motivo, que as pessoas tinham dificuldade, ou encontravam, ou colocavam dificuldade para abrir um poço. Motivo simples, preguiça. Preguiça. Por quê, irmãos? Porque para cavar um poço, tinha que ter realmente ali disposição. Não existiam os mesmos tipos de ferramenta que a gente tem hoje. Hoje tem equipamento, tem máquina, e vai lá, cava, tira a terra e tal, você não faz esforço nenhum. Naquela época era no braço. E nem picareta, nem cavadeira, né, como a gente usa hoje, tinha exatamente naquela época. Então era um desafio muito grande. Eu não sei qual era o equipamento certo, a ferramenta certa que eles usavam, mas se hoje, manualmente, já dá muito trabalho, imagina naqueles dias. Então dá uma preguiça. Você ficar ali cavando poço, cavando terra, tirando terra, tira um pouco de terra, joga a terra para lá, tira mais um pouco de terra, vai jogando a terra fora. Dá trabalho. E gente, só para você ter ideia, os poços naquele tempo eram poços com, pelo menos, profundidade de 15 metros. Então já dá para ver o trabalho que dava. Não era uma coisa tão simples. Não é simplesmente lá cavando, não. Vou sair tirando terra, não. No mínimo 15 metros. Tinha poços até mais profundos. Mas a média era essa daí, em torno de 15 metros. Dá trabalho, não dá? Então tinha pessoas que tinham preguiça. Trazendo para o campo espiritual, é a mesma coisa. Tem gente que não está experimentando desta água sobrenatural, desta água viva, porque também tem preguiça. Tem preguiça de orar, tem preguiça de jejuar, tem preguiça de ler as Escrituras, tem preguiça de evangelizar, tem preguiça de fazer os exercícios espirituais que a gente tanto falou nas últimas semanas, nos últimos 2 meses. Tem preguiça. Orar dá trabalho. Dobrar o joelho, ou ficar ali em alguma outra posição e ficar falando com Deus dá trabalho. Pegar a Bíblia, ler, dá trabalho. Ter que ficar ali um tempo lendo a Bíblia, cansando a cabeça. Tem gente que não quer, dá trabalho. Tem gente que tem preguiça. E pela preguiça, acaba não usufruindo dos benefícios que esse poço pode dar. Deus tem águas mais profundas para você aí, amém? Dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena. Cave esse poço, vá até o fundo, encontra ali as águas vivas que o Senhor tem para a tua vida.
Segunda situação que impedia as pessoas naquela época de também chegar nesse poço. Caminhos alternativos. E isso o brasileiro entende, a gente chama de jeitinho. Caminhos alternativos. Olha o que Jeremias disse no capítulo 2 e versículo 13. Porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não retêm as águas. Olha que coisa, irmãos. Olha que coisa. Deus é a fonte dessa água viva. Mas Deus está dizendo, tem gente aqui na nação de Israel que me rejeitou. Ao invés de me buscar, tentou buscar outras alternativas, tentou dar o seu jeitinho, tentou procurar outras coisas para suprir as suas necessidades. Só que tem um problema. A fonte de Deus tem águas vivas de verdade. Aquelas águas que Jesus disse, você vai tomar e não vai ter sede mais. Você vai tomar e vai ficar saciado. Agora, essas outras águas aqui, que Deus está dizendo que o povo estava indo em busca, eram águas falsas. Eram águas que não eram vivas coisa nenhuma. Eram águas que a pessoa experimentava, podia até dar um certo prazer no momento, mas daqui a pouco voltava à necessidade de buscar. Lá no livro de Levítico, tem uma expressão parecida, só que é o contrário da água, né? É o fogo. De 2 sacerdotes que ofereceram fogo estranho. Aqui é uma água estranha. Se por um lado Deus tem a água verdadeira para oferecer, tem pessoas que estão indo em busca de água falsa, de água estranha, de água que não vai saciar a sede, de água que o mundo dá, de água que o mundo oferece prazer passageiro, que está talvez no álcool, que está talvez na pornografia, que está talvez aí em outras circunstâncias de droga e de outras coisas tantas que a gente pode às vezes, até num certo momento, receber o prazer rapidamente, mas é uma água falsa, é uma água imunda, é uma água, pegando lá a linguagem do fogo estranho, uma água estranha. Mas Deus tem água verdadeira para a gente, amém? E em terceiro lugar, nós podemos ainda, a partir do texto, perceber que algumas pessoas não vão em busca dessa água, deste poço, porque elas têm inveja do outro. É o que aconteceu aqui no texto. A gente viu que os filisteus viram que Isaac estava prosperando, estava pegando alguns poços que eram do seu pai, e encheram de terra, encheram de entulho, motivados por inveja. Tem pessoas que às vezes não estão felizes por ver você buscando ao Senhor, por ver você cavando o poço, por ver você querendo mais e mais da presença de Deus. Tem gente que não está feliz com isso. Tem gente que, se puder, vai fazer alguma coisa para te atrapalhar, para te tirar desse caminho. E mais do que gente aqui, pessoas humanas, mais do que isso, o apóstolo Paulo abriu os nossos olhos em Efésios capítulo 6, dizendo que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, e sim contra principados e potestades, contra demônios. Se tem alguém que fica furioso de ver você buscar o Senhor, é o nosso adversário, é o reino das trevas. Quando ele vê você começando a buscar mais, jejuar, tirando realmente ali aquele propósito, dizendo assim, agora eu vou fazer mais, ele é o primeiro a se opor. Não é à toa que ele é chamado Satanás, né, lá no Antigo Testamento. Satã em hebraico, significa o quê? Adversário. Ele se opõe na hora. Ele vê você fazendo o seu melhor, ele se opõe, ele levanta outros demônios, outros anjos caídos, para tentar fazer você sair da rota, você desistir. E o pior é que ele usa, às vezes, pessoas. Então a gente precisa ter esse discernimento, porque nossa luta não é contra a carne, contra sangue, contra pessoas ali. Carne e sangue é corpo, né? Coisa física, material. Nossa luta não é contra o ser humano. Nossa luta é espiritual. Então, se a gente entende que a nossa luta é espiritual, precisamos também ter armas espirituais. E com armas espirituais, Paulo diz no outro lugar, as nossas armas são poderosas em Deus para destruir toda ação maligna. Então, comece a se equipar com essas armas espirituais. Como são essas armas? Paulo dá um exemplo lá em Efésios 6 mesmo. Ele vem dizendo para a gente se revestir de uma couraça de justiça. A couraça é aquilo que protege, aqui a armadura mesmo, né? Protege aqui o peitoral, as costas. Se proteja com a justiça de Deus. Aí para o soldado amarrar a couraça, ele precisava colocar um cinto assim. Então ele diz,
também cingi-vos, né? Apertai-vos aqui com o cinturão da justiça. Então aperta aí também, aliás, o cinturão da verdade, né? Aperta aí o cinturão da verdade. Aí você vai descendo lá na armadura do soldado romano, tinha também as sandálias, as botas. Ele diz, coloque, calce as botas da preparação do evangelho da paz. Quer continuar equipado com armas espirituais? Protege a mente. Porque se tem um lugar que o inimigo gosta de atacar, gente, é aqui, ó. É aqui, ele gosta de fazer você ficar pensando em coisa que nem está acontecendo, gosta de ficar tentando lançar algumas coisas na sua mente para você perder o foco, para fazer você desanimar, desistir. Muita coisa começa aqui na mente. Aí Paulo diz, não esquece de proteger a mente, coloca o capacete da salvação. A gente não pode estar ocioso. Não tem aí um ditado que diz aí no mundo, que cabeça vazia é oficina do diabo? Pois é, primeiro você já está protegendo a cabeça, né? Mas ali, cabeça vazia está dizendo de ociosidade, pessoa que está à toa. A gente não pode estar à toa. Numa mão, Paulo diz aí, coloque o escudo da fé. Com o escudo da fé você se protege dos dardos inflamados, né? Dardo é lança, das lanças inflamadas do inimigo. Protegeu de um lado, vai com o outro também, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então veja, nosso inimigo, nosso adversário, quando vê a gente querendo buscar mais o Senhor, fica furioso. Usa pessoas, influencia pessoas, para tentar fazer a gente desistir desse caminho. Mas o que a gente vai fazer? Vai desistir? Nós vamos perceber que esse povo ficou furioso com Isaac. Tentou fazer Isaac desanimar. Tentou fazer Isaac ir para bem longe. Isaac até saiu da terra de Gerar. Mas ele ficou ali, próximo da terra. Não desistiu de seguir com a sua vida. Não desanimou, continuou buscando firmemente e fervorosamente ao Senhor. O inimigo pode tentar. E ele vai tentar. Mas e você? Vai estar preparado? Vai estar preparada? Vai estar firme no Senhor? Para quando ele se levantar, para quando alguma coisa vier contra você, você prosseguir firmemente no caminho de Deus? É assim que a gente tem que seguir. Porque essa água, irmãos, é uma água que nós não podemos deixar de tomar. É uma água que faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. A gente viu aqui então que os poços eram muito importantes naquela cultura. Mas em segundo lugar agora, eu quero começar a pensar com vocês sobre a questão dos entulhos que foram lançados. O tema da mensagem é desentulhando poços. Os poços são importantes. E agora eu quero falar sobre esse desentulho dos poços. Desentulhar é algo difícil, é algo complicado, é algo que dá trabalho também. Dá trabalho cavar poço, mas também dá trabalho desentulhar, gente. As duas coisas são trabalhosas, as duas coisas são difíceis. Os poços eram importantes, aqueles poços, inclusive, eram muito importantes para Isaac, porque tinham um valor afetivo. Foram cavados pelo seu pai. Isaac não podia deixar naquela situação. Ele vai dar um jeito de reconquistar os poços do pai dele. E o que o texto vai contando para a gente? Que na medida que ele vai desentulhando algum lugar, um filisteu vem e diz assim, esse poço aí é nosso. E aí tem contenda, tem briga. Mas Isaac não se deixa levar. Por isso não, deixa o poço lá para eles e vai tentando desentulhar outros, né? Mas veja comigo, o que significa entulho? Para a gente continuar aqui na nossa reflexão. O que é entulho? Entulho, nós podemos pensar aqui em dois sentidos. Um sentido literal e também um sentido figurado, um sentido simbólico. O sentido literal, diretamente do dicionário isso daqui. Diz assim, resíduos ou fragmentos que resultam de uma demolição, de um desmoronamento ou restos de uma construção. É o entulho. A gente entende bem essa linguagem, não é? Se você já mexeu com obra, se você já mexeu com alguma outra coisa, você sabe que na medida que você vai quebrando, tirando alguma coisa, reformando, vai gerando aqueles entulhos, você tem que desfazer daquilo ali. Entulho não pode ficar guardado na sua casa. Você tem que jogar ele fora. E aí entra o sentido figurado do entulho. Porque entulho, gente, é uma coisa que só atrapalha. Qual é o sentido figurado de entulho? O que atravanca, também do dicionário, né? O que atravanca, o que atrapalha, o que está no meio do caminho. Você quer passar, mas tem um negócio atrapalhando você no meio do caminho. Atravanca o teu caminho. Te impede de passar. Te atrapalha. Então, entulho é uma coisa ruim. O que mais que o dicionário conta aqui pra gente? É algo também que enche o espaço. Enche o espaço. Deixa, inclusive, feio. Não é verdade? Fica feio. Um lugar lá que o pessoal está quebrando, fazendo uma reforma, tira aqueles entulhos, joga no lugar, enche aquela montanha, aquela pilha de entulho. Fica feio. Além de atrapalhar a passagem. E aí,
o dicionário ainda coloca assim, ó, como embaraço, estorvo. Então veja, é algo que realmente atrapalha a nossa vida. Então eu entendo uma coisa, se a gente não gosta de entulho, de construção no nosso caminho, por que é que a gente às vezes tolera entulhos emocionais, espirituais e de outras naturezas que atrapalham também a nossa vida espiritual e as nossas relações em família, com os pais, com os filhos, com a esposa, com o marido, no trabalho. Por que a gente tolera esse tipo de entulho? É tempo de desentulhar. Mas é como a gente disse, cavar poço dá trabalho. Desentulhar também dá trabalho. Desentulhar é tirar coisas que não são mais necessárias. Pense comigo por esse lado. Entulho é uma coisa que você vai reaproveitar. A não ser que você precise nivelar um terreno, aí você pega aquele entulho, joga lá, ele vai ter alguma utilidade. Mas fora isso, irmãos, qual é a utilidade de um entulho? Entulho é um estorvo. Entulho é uma coisa que atrapalha, não tem mais necessidade. Não é à toa que uma das maneiras aqui, como o dicionário define entulho, é resíduo. O que é resíduo? É uma coisa que não serve. Você joga fora, descarta. Tem entulho na tua vida? Comece a pensar. Tem algum entulho na tua vida? Entulho não serve para nada. Entulho é uma coisa que não precisa ser removido. Você não precisa continuar carregando entulho para a tua vida. Outra coisa que nós precisamos pensar aqui sobre os entulhos. Problema nosso, humano. Nós temos o hábito, nós temos a tendência de acumular coisas. Nós temos a tendência de acumular coisas. Toda vez que a gente vai fazer uma mudança, você vai começando a tirar as coisas do lugar. Você vai descobrindo coisas que você não precisa. Aí quem tem uma tendência maior, que pode ser até uma doença, né? Um tipo de mania, de acúmulo, é um tipo de doença. Vocês já devem ter visto programa que passa aí por esses canais por assinatura. Tem gente lá que é compulsivo nisso, né? São pessoas que acumulam compulsivamente. A casa fica um horror, gente. Uma coisa assustadora, não sei se vocês já viram. Dá até nojo, né? As pessoas não cuidam mais da casa, fica cheio de coisa, de rato, de inseto, de barata, de outras coisas ali. Fica uma coisa horrível. Agora, nós já temos essa tendência de acumular coisas. E aí entra o ponto. Se fisicamente, às vezes, a gente já faz isso, vocês acham que emocionalmente, que espiritualmente, a gente também não faz? Pois emocionalmente e espiritualmente, a gente também tem a tendência de acumular coisas. E é necessário a gente vigiar nisso. Se materialmente a gente tem que tomar cuidado, tem que ser caprichoso na nossa casa, para não ficar entulhando, na sua vida emocional você também tem que ter capricho. O que você está guardando aí na sua vida emocional? A gente simboliza aqui na nossa cultura latino-americana o coração, né? O que você está acumulando no seu coração? Que sentimentos estão guardados aí dentro de você? E quando a gente pensa aqui, ó, em pensamentos, intelecto, o que você tem guardado aí na tua mente? Será que tem entulho aí na tua mente também? Será que tem coisa aí que você precisa descartar? Como nós estamos dizendo, é tempo de desentulhar, minha gente. É tempo de desentulhar coisas que não são necessárias, coisas que precisam ser lançadas fora. Agora, existem alguns entulhos que não necessariamente vêm diretamente do meu acúmulo. Fui eu que trouxe, vou entulhar. Tem coisas que às vezes são provocadas na gente. E a gente vai deixando o entulho. Viu o que aconteceu aqui no livro de Gênesis? Os poços estavam ali, funcionando perfeitamente. Os filisteus olharam, invejosos, e disseram, esse homem está crescendo muito, a gente tem que dar um jeito de parar ele. E começaram a encher o poço de entulho. Começaram a encher o poço de objeto de terra para atrapalhar a vida deles. E coisas parecidas acontecem na nossa vida. Você está indo bem, sua vida está seguindo, ou talvez sua vida nem está seguindo, talvez desde a sua infância, pessoas estão despejando entulhos na sua vida. Talvez desde criança você vem recebendo só coisa negativa. Palavras duras, palavras de não aceitação, palavras que são para te jogar para baixo, talvez a ausência de pessoas afetivas que seriam importantes para a sua vida. E tudo isso vai acumulando dentro de você, vai se tornando um entulho dentro desse poço, que deveria ter coisa boa,
desse poço que é o teu coração, que deveria estar com água viva, mas está com entulho. Tem gente que vai despejando entulho sobre nós, com aquelas palavras malditas, malévolas, palavras que vêm para nos diminuir, palavras que vêm para acabar com a nossa vida emocional e também espiritual. Aqueles homens jogaram o entulho, mas veja, Isaac poderia simplesmente ter olhado para o entulho e falar, deixa o entulho aí. E esse é o problema de muita gente. O entulho está aí. Está aí no coração, está aí na mente. Deixa aí. Deixa aí, não está me fazendo mal. Mentira, está fazendo mal sim. Isaac poderia ter largado para lá os entulhos. Mas ele pensou, vamos desentulhar esse poço. Vamos desentulhar, vamos tirar esse lixo que está aí dentro. Vamos começar a arrancar essas coisas daí de dentro. Que tipo de entulho você tem carregado na tua vida? Que tipo de entulho está dentro de você? Será que dentro de você existem entulhos que são emocionais? E quando você lembra de algo que alguém fez, você tenta evitar para fingir que aquilo não te faz mal? Tem gente que algo fez muito mal, aí você vai tocar no assunto, a pessoa fala assim, não, eu já superei, eu estou muito bem, não tenho problema nenhum. Mentira, às vezes a pessoa só está tentando esconder o que ela está sentindo e tentar dar uma de forte. Mas às vezes o entulho está ali dentro. Se ela vê a pessoa que fez mal, se ela vê um lugar que fez mal, o corpo reage, a emoção reage, o coração bate mais forte, dá frio na barriga, porque não está resolvido. Será que de repente tem entulho emocional aí contigo? Será que tem algum entulho, alguma memória que você precisa desfazer dela? Que está sendo um lixo para você? Que está atrapalhando a sua convivência? Que está atrapalhando o seu relacionamento em família? Que está atrapalhando você de se relacionar com seus filhos, com a sua mãe, com seu pai, com sua esposa, com seu marido, com pessoas ao seu redor? É tempo de desentulhar, meus irmãos. Será que tem entulhos intelectuais que estão aí, coisas que você aprendeu, e aí você vê naquele pensamento antigo, aquele pensamento de que eu aprendi assim, meu pai era assim, minha mãe era assim, eu vou ser assim. Não, peraí, você pode mudar de mentalidade. Aliás, arrependimento no Novo Testamento significa justamente mudança de mentalidade. É a palavra grega metanoia, mudança de mente. Tínhamos um tipo de mentalidade, mas quando Jesus entra em nós, quando o Espírito Santo se torna morador dentro de nós, a mente começa a ser outra. E quantas vezes o Espírito Santo está tocando no teu coração para você desentulhar essas coisas? Você fica ali, depois eu tiro. Como às vezes a gente faz em casa, né? A esposa fala assim, tira o lixo daqui. Aí nós maridos falamos, depois eu tiro. Aí vai passando um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, o lixo continua ali, né? Talvez o Espírito Santo está falando contigo já há algum tempo. Tira esse entulho, tira esse sentimento ruim, libera o perdão, segue a vida adiante. E você diz, depois eu faço isso. É o nosso mal. A gente fica empurrando com a barriga, a gente fica postergando. Mas novamente eu vou te dizer, é tempo de desentulhar. Se tem alguma coisa que está entulhando a tua vida aí, retire o mais rápido possível. E experimente o novo de Deus para a tua vida. Talvez os entulhos não sejam apenas as emoções, as ideias, o intelecto. Talvez os entulhos estejam em amizades que você ainda cultiva. Amizades que não querem o seu bem. Amizades que só te levam para o mal. Amizades que só te levam para o buraco. Verdadeira amizade é aquela que está preocupada com a tua saúde espiritual. Verdadeira amizade é Pedro e João. João tem culto hoje? Tem. Vamos para a igreja? Vamos. Pedro e João estão indo para o culto. Atos capítulo de número 3. Para buscar o Senhor. Verdadeira amizade é aquela que está preocupada realmente com a tua salvação, com a tua santidade. Agora tem um monte de gente que para apenas para jogar um monte de entulho sobre você também. São entulhos de pessoas que ficam falando mal dos outros. São entulhos que vão também fazendo mal para você. É uma pessoa entulhada que joga entulho sobre a tua vida. Aí você chega lá feliz, chega bem para conversar, e de repente é tanto entulho que é lançado sobre você que você sai de lá mal. Sai de lá com a mente pesada, com a cabeça esquisita. Já sentiu isso? Porque a pessoa só despejou entulho. De repente é tempo de você rever as amizades.
Talvez tem gente que não está querendo te ajudar a tirar entulho. Só está querendo entulhar mais. Fique atento. Observe. Ore. Peça discernimento ao Senhor. Entulho nunca mais. Amém? Desentulhar é limpar. Entulho é sujeira. Ontem eu tinha saído com a minha família, a gente almoçou, a gente entrou num outro estabelecimento, e aí do lado eles estavam fazendo uma reforma. Cheio de entulho assim na entrada, porque eles estavam reformando, tirando as coisas. O pessoal trabalhando, maquita ligada, furando, né, cortando parede. A poeira saindo assim, ó. Aí a gente entrou no estabelecimento. O estabelecimento era de comida. Então imagina, né, a poeira saindo de lá e estava entrando aonde? No estabelecimento de comida. Entulho faz sujeira, meus irmãos. Desentulhar é limpar. E olha que bênção. Vai limpar não apenas a tua vida. Vai ajudar a limpar o ambiente. Porque onde o entulho está, vai acumulando outras coisas, né? Dependendo do tipo de entulho, se tiver alguma coisa orgânica ali, vai atrair o quê? Vai atrair barata, vai atrair rato, vai atrair outros animais peçonhentos. Aí você tira aquilo ali daquele lugar, o que acontece? Limpa não apenas aquele ambiente, mas acaba sendo útil também para o ambiente ao redor. Aquele lugar lá que eu comentei, a hora que limpasse tudo, tirasse tudo, a poeira ia sair de lá, não ia mais entrar, não ia mais atrapalhar os lugares ao redor. Quero que você entenda isso aqui que eu estou dizendo para você nessa noite. Se você retirar o entulho que tem na tua vida, limpar a tua vida, limpar o teu coração, limpar o teu pensamento, isso não vai ser positivo apenas para você, não. Vai ser positivo para quem também convive contigo. Essa poeira do entulho, que acaba atingindo a tua família, que acaba atingindo as pessoas que estão próximas de você, que machucam essas pessoas, também vai parar de atingir essas pessoas. Vai fazer o efeito inverso. Porque se não tem entulho, se você agora tem água viva aí dentro de você, é a água viva que vai poder chegar também nesse ambiente ao redor. Deus tem tempo novo para você, amém? É tempo de desentulhar, igreja. Desentulhar também é purificar, tornar puro. A linguagem de purificação é uma linguagem de santidade. Deus quer nos tornar cada vez mais puros, mais parecidos com Ele. Uma das atividades que algumas pessoas fazem para purificar a prata, que alguns ourives fazem, um dos processos de limpeza ali do metal, não é apenas aquele processo de você derreter o metal e tirar a impureza, mas tem um outro processo também, que o ourives vai mexendo, vai limpando, vai retirando ali totalmente os detalhes da impureza, e ele tem que ficar observando ali atentamente o metal. Fica de olho o tempo todo, para saber o ponto certo. Sabe qual é o ponto certo de que o metal está purificado? Quando ele consegue olhar para o metal e enxergar o seu reflexo perfeitamente. Deus criou Adão à sua imagem, conforme a sua semelhança. O pecado deformou essa imagem. No Éden, antes da queda, Adão refletia perfeitamente a imagem de Deus. Mas o entulho do pecado deformou a imagem divina. Deus quer que os entulhos da nossa vida, os pecados da nossa vida, que também tem entulhos espirituais. Deus quer que os entulhos sejam retirados, irmãos. Se tem alguma prática pecaminosa que você ainda faz e que você acha normal, que não tem problema, é tempo de rever. É tempo de desentulhar. Porque desentulhar também é purificar. E Deus pode te tornar mais santo, Deus pode te tornar mais santa. Deus quer ver a imagem dele resplandecendo cada vez mais aí na tua vida. Romanos capítulo 8, versículo 29. O apóstolo Paulo menciona: aqueles que ele conheceu de antemão, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Deus quer ver em nós a imagem de Deus sendo restaurada, sendo transformada. Dia após dia, essa imagem vai sendo transformada para a glória dele. E desentulhar faz parte do processo. A purificação vai chegando. A santidade vai chegando. A pureza vai chegando. Quando alguém olhar para você, o que ela vê? Entulho? Ou ela vê a imagem de Deus? Ou ela vê Jesus? Quando ela olha para você, o que ela vê? Sal da terra? Sente aquele gosto de tempero bom?
Ela vê a luz do mundo, a iluminação, ou ela vê o contrário? Deus quer que os entulhos espirituais também sejam removidos. Já contei para vocês de uma mulher que, às vezes ela dobrava o joelho e ia orar, e aí um pastor batista lá da minha região em Minas que contava. Ela dobrava o joelho e ia orar antes do culto começar, e ele sempre passava e ouvia a irmã orando. Senhor, tira essa teia de aranha da minha vida. A teia de aranha era o pecado. Tira essa teia da aranha da minha vida. Aí no outro domingo ele voltava, e a irmã estava lá ajoelhada de novo. Senhor, tira essa teia de aranha da minha vida. Aí ele passava de novo, no outro domingo a irmã estava fazendo a mesma oração. Um dia ele cansou daquilo. Botou a mão na cabeça dele e falou, Senhor, mata essa aranha. Eu não sei se tem também alguma coisa assim na tua vida, que o pecado está se tornando uma coisa habitual. Está se tornando um bichinho de estimação. Às vezes Deus fala, para com esse pecado. Você fala, esse pecado aqui não, Senhor. Esse aqui é tão queridinho. Esse aqui é de estimação, esse aqui eu gosto dele. É tempo de desentulhar, meus irmãos. É tempo de lançar fora o pecado. Porque entulho é sujeira, entulho não presta para nada, entulho é estorvo, entulho é coisa ruim. Tira fora todo o pecado que tem vindo contra a tua vida. O Espírito Santo toca no teu coração o que você precisa fazer. Partindo para o último ponto da nossa mensagem hoje. Nós vimos aqui que os poços eram muito importantes. Que os poços têm toda uma simbologia na cultura do povo judeu, na cultura do povo de Deus. Nós vimos também que os poços de Isaac foram entulhados. Mas Isaac não ficou olhando para o entulho, ele falou, eu vou desentulhar. E a gente viu que cavar poço dá trabalho, mas desentulhar também dá. Então não tenha medo do trabalho. Desentulha. Mas eu quero terminar com você aqui agora fazendo o seguinte. Pensando na necessidade de nós continuarmos procurando poços. Isaac, quando simplesmente ele direcionado a sair daquele lugar, da terra de Gerar, ele vai para uma região vizinha, fica vivendo ali com a sua família. E ele fala, eu preciso de poços. Como é que eu vou dar de beber para as pessoas que trabalham comigo? Como é que a gente também vai beber aqui na minha casa? Como é que eu vou dar de beber para os animais? Como é que eu vou irrigar a plantação? Como é que a gente vai sobreviver? Precisamos de poços. Começa a procurar poços, começa a procurar. De repente, então, os homens dele encontram lá um poço entulhado, desentulham, cavam, arrumam, quando está tudo arrumadinho. Quando está tudo arrumadinho, gente, o que acontece? Vem ali o povo filisteu e diz assim, esse poço aí é nosso. Está no nosso território. Você não pode usar esse poço é nosso. Então tem uma contenda entre eles ali. Diz aqui a palavra do Senhor. Olha aqui o versículo 20, do capítulo 26, né? Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Ezeque é uma palavra que em hebraico significa contenda, discussão, conflito. O que o inimigo mais quer conosco é trazer isso aqui. Conflito, confusão, contenda, briga. É o que ele mais quer fazer. Nosso adversário não fica feliz de ver uma família tranquila, não. A família está junto ali, buscando o Senhor, clamando a Deus, indo para a igreja. Vocês acham que o diabo fica feliz com coisa dessa? Claro que não. Então, às vezes, nos ataca. E o que ele mais quer fazer conosco é gerar intriga, gerar briga, porque família dividida não prevalece. Jesus já tinha dito isso lá atrás. Um povo que está desunido não prospera, não vai para frente. Vocês acham que dentro de uma família que não está unida, que um não se dá com o outro, vai dar certo? Vocês acham que um pai que não conversa com o filho, uma mãe que não conversa com o filho, com a filha, um pai que não conversa com a filha, um marido que não conversa com a esposa, vocês acham que vai para frente? Obviamente que não. É o que Satanás mais quer, gerar conflito, discórdia, confusão. Só que a gente tem que ter sensibilidade. Nossa luta não é contra carne ou sangue. Aí às vezes o marido fala uma coisa que a esposa não gosta, a esposa fala uma coisa que o marido não gosta. Já viram que é por coisa pequenininha que a gente briga? Coisa à toa. E essa coisa à toa
vira uma coisa enorme, a gente tem que ter mais sensibilidade, tem que ter mais cuidado. Porque às vezes essas coisas pequenas a gente transforma isso numa coisa muito difícil de ser reparada. O que Isaac faz aqui? Ó? O conflito veio. Ele continuou no bate-boca? Ele continuou reclamando? Não, é meu por direito, essa terra é minha, pode soltar, eu não quero saber, nós é que cavamos, nós que limpamos, deu muito trabalho, e vocês agora querem se aproveitar? Vocês acham que Isaac ficou lá batendo boca com eles? Não. Isaac disse, tá bom, vocês querem o poço? Fica com o poço. Vamos continuar procurando o poço. Saiu dali e continuaram procurando outro poço. Encontraram outro poço, limparam, arrumaram, deixou tudo bonitinho de novo, gente. Novamente, diz aí o versículo 21, né? Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. De novo, pelo segundo poço teve conflito. E aí o que Isaac fez? Deixou para lá, e chamou aquele segundo poço agora de Sitna. Essa palavra em hebraico, ela significa hostilidade, inimizade, oposição, acusação. Essa palavra hebraica, ela vem da mesma raiz que dá origem à palavra hebraica Satã, que é Satanás para a gente em português. O que significa Satã em hebraico? Significa adversário, inimigo. O que nós acabamos de dizer, gente? O que o nosso adversário mais quer é isso mesmo. É gerar inimizade dentro da nossa própria casa. É gerar hostilidade. É fazer o marido não conversar com a esposa. Lá no Antigo Testamento tem uma promessa de que viria um profeta usado por Deus para preparar o caminho do Senhor, e ele seria alguém que Deus usaria para restaurar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Quantos lares hoje estão sofrendo com isso? Às vezes família que não está se entendendo bem, porque o entulho está entrando. A inimizade está ali dentro, o conflito está ali dentro. Mas a gente já viu que é tempo de desentulhar. É tempo de deixar essas coisas para lá. Quando o inimigo vier contra a nossa vida, fazer alguma coisa para gerar discórdia, para gerar inimizade, para gerar conflito, faz igual Isaac. Beleza, você quer o poço? Fica com o poço. Eu vou procurar outro poço. Não dá ouvidos. O diabo mais quer que você dê ouvidos. O que o diabo mais quer é que você se entregue ali para a sua vontade da carne. Aí Isaac continua. Continua buscando. Não deu certo na primeira, não deu certo na segunda, não deu certo na terceira oração, na quarta oração. Você vai parar de orar? Não deu certo na primeira vez que você veio na igreja, na quinta vez, na 10ª vez, já tem um ano que você está vindo, não deu certo ainda. Você vai parar de vir? Você vai continuar vindo. Você vai continuar buscando. Você vai continuar clamando. E no tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Isaac não desiste. E encontra agora um terceiro poço. Diz aqui o texto assim, ó, partindo dali, versículo 22, Isaac cavou ainda outro poço. E como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. E disse assim, ó, porque agora o Senhor abriu espaço para nós, e vamos prosperar nessa terra. Reobote significa lugares amplos. Lugares amplos. Se os outros poços serviram de discórdia, de confusão, agora não. Esse poço é um lugar amplo. É um lugar de paz. É um lugar de tranquilidade. É o lugar do conforto de Deus. Vamos nos entregar aqui e deixar Deus fazer. E na medida então que ele segue agora com a sua vida, Deus vai abençoando cada vez mais a família de Isaac. Mas algumas coisas para a gente fechar aqui nessa noite. Algumas lições que nós podemos tirar da vida de Isaac. Primeira lição. Isaac nos ensina a procurar uma saída quando nós estamos enfrentando aflições. E a aflição é uma coisa que a gente enfrenta sempre, minha gente. A aflição é uma situação que nós enfrentamos corriqueiramente. Problemas vêm. O que a gente faz? Desiste? Não, a gente procura a solução. Apontar problema é muito fácil, muita gente faz. A gente precisa de uma família de pessoas unidas que estão em busca de solução. Isaac falou, você quer? O poço, fica com o poço, eu vou encontrar outro. Solução. Sua mente está onde? No problema ou na solução? Se a nossa mente ficar só no problema, a gente vive o problema. A gente sonha com o problema. A gente passa mal com o problema.
Mas quando a gente pensa em solução é diferente. Quando a gente entrega o caminho ao Senhor, descansa nele e deixa Ele fazer, porque Ele é a solução, a vida é diferente. Segunda lição que a gente tira aqui com Isaac. Nas aflições, é preciso também ter paciência. Assim, tem que saber esperar, irmãos. O tempo não é nosso. Arrumaram um poço, deu briga. Arrumou um segundo poço, deu briga. Arrumou um terceiro poço, agora foi. Como é que anda a tua paciência, hein? Você tem aprendido a esperar em Deus? Tem aprendido a reconhecer que Ele é Senhor do tempo? Tem aprendido a reconhecer que o horário dele é diferente do nosso? Que Ele não roda no mesmo ponteiro que a gente roda aqui, não? Você tem aprendido que o tempo de Deus é acima do nosso tempo e que a vontade dEle é muito melhor do que a nossa? Quando você aprende isso, você aprende a descansar no Senhor. Que você sabe que Ele está no controle de tudo. E no tempo certo, no tempo dEle, as coisas acontecem. Então descansa, tenha paciência. Aprenda a aguardar. Em terceiro lugar, terceira lição, precisamos ter perseverança. Não é só esperar, tem que aprender também a perseverar. Por quê? Porque você sai de um obstáculo, vem outro obstáculo, vem outro obstáculo. Você viu a quantidade de obstáculos que Isaac passou? Primeiro, o cara tentou pegar a esposa dele e sequestrar. Segundo, Isaac foi expulso daquele lugar. Aliás, antes de ser expulso. Em segundo lugar, entulharam os poços. Terceiro lugar, expulsaram ele de lá. Quarto lugar, ele limpa o poço. Aí vem o pessoal e fala, é meu. Quinto lugar, limpa outro poço. Vem alguém e fala, é meu também. É uma luta atrás da outra, gente. Parece até a nossa vida, né? Você mal sai de uma luta, chega a outra. Mas o que você tem que ter? Perseverança. Perseverança é uma disposição de ânimo para você seguir adiante. Não parar, não. Continua insistindo. Continua confiando em Deus. O Senhor está te conduzindo e carregando a tua vida. E em último lugar, quarto lugar, uma quarta lição, que eu acredito que seja uma das mais importantes aqui para a gente resolver muitos conflitos. Em situações de conflito, em situações de aflição, não seja apegado ao sentimento de ter a razão. Quem estava certo aqui nessa história que a gente leu? Isaac estava certo. Isaac cavou o poço. Isaac limpou o poço. Quem cavou, na verdade, foi o pai dele, Abraão. Mas limpou, arrumou, deixou tudo arrumadinho. Quem estava com a razão? Isaac. A razão era totalmente dele. Mas vem alguém e fala, isso aqui é meu, você não pode pegar, é meu. Se Isaac ficasse batendo boca, porque ele tinha como preciosa, simplesmente ali o ter razão, aquela luta não ia acabar nunca. Às vezes é muito assim que acontece com a gente. Não, eu tenho a razão. Eu é que estou certo. Se eu estou certo, por que eu vou falar com o outro ali que pisou na bola comigo? Se eu estou certo, por que eu vou procurar tal pessoa? Se eu estou certo, por que eu vou apertar a mão dessa pessoa? Se eu estou certo, por que eu vou pedir desculpa? Se eu estou certo, por que eu vou dar o braço a torcer? E enquanto a gente vai pensando assim, a vida fica travada, fica fechada, as relações vão tendo dificuldades, problemas, e a gente não avança. Podemos aprender também aqui, então, com Isaac. Abrir mão da razão, porque às vezes o excesso de razão pode ser sinal de uma outra coisa, de um outro entulho. Um entulho chamado orgulho. O orgulho de dizer, eu tenho a razão, não abro mão, não dou o braço a torcer. Você vai até as últimas consequências. O seriado que tinha antigamente lá, aquele O Maluco no Pedaço, lembram? Do Will Smith. Tem um episódio que ele bebe muito, fica bêbado demais, aí apaga. E ele tem um sonho, ele está morto, e ele está num cemitério, como se ele fosse um tipo de alma penada, né? Ele está passando ali pelo cemitério e vai vendo algumas outras pessoas que morreram. E vai perguntando para as pessoas, por que você está aqui? Ah, eu estou aqui por isso, por isso, por isso. Todas as pessoas que ele conversou ali que tinham morrido, era motivo banal, motivo chulo, motivo tolo, motivo sem necessidade de ter acontecido. E todos eles envolvidos com a vaidade do orgulho. Eu estava com a razão, eu que estava certo. E aí foi até as últimas consequências enquanto estava certo. Não, gente, de vez em quando, a gente pode sair um pouquinho da razão
ter um pouco mais de sabedoria, puxar o freio, segurar a onda e seguir melhor para frente. Assim você não vai ficar acumulando outros entulhos aí na tua vida que vão te atrapalhar. É tempo de desentulhar. Desentulhando poços. Eu espero que você também desentulhe os seus. Quero convidar você nessa noite a orar comigo. Se alguém sentiu nessa noite a necessidade de desentulhar algum poço na vida, vem aqui na frente.